E aí, eu vou compartilhar com vocês. Oi, Su. Quem eu não disse oi hoje ainda? Patrícia Santos, ainda não tinha visto. A Deise não vi. Maria João, Cláudia. Turminha que não estava lá na nossa supervisão de mais cedo. Vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui, ó, colocar mais abertinho para vocês. Aqui a gente tem dois elementos, né? Cada elemento tem, obviamente, uma ancoragem específica, né? Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar as ancoragens. Qual vai ser a pergunta que vocês vão fazer? O que ainda eu sinto na minha vida? Lembra, o nosso tema de hoje é desvalor e desamor. Então, a pergunta que vocês vão fazer é essa: o que eu ainda sinto na minha vida? Né? No sentido de para onde eu ainda preciso olhar, o que eu ainda preciso perceber, tá? Então, eu vou dar para vocês aí 2 minutinhos para vocês observarem se vocês se conectam mais com o laranja ou mais com o verdinho, tá bom? 2 minutinhos, lembrando que um está representando uma coisa e outro está representando outra coisa. Aí você veja qual você se conecta, qual pode ser a resposta para a sua pergunta. Já passou 1 minuto, gente. Ei, tô vendo aí a resposta, verde, laranja. Ei, verde, laranja. Terminando. Bom, quem escolheu o laranja, quem sentiu, é comum, viu, Sueli? Querer ficar com os dois. É muito comum querer ficar com os dois, porque acaba que eles conversam, né? Eles conversam um com o outro. Então, aqui, gente, nesse, nesse exercício, onde a gente olha para ver com quem a gente se conecta mais, de quem eu estou mais próximo, né? Qual é o elemento que eu percebo que fala mais comigo? Na ancoragem, no laranja, está ancorado desvalor. E no verde
está ancorado o desamor. E aí, eu quero, vou ouvir aqui umas pessoas sobre o que entende como desvalor e o que entende como desamor. Deixa eu ver aqui quem escolheu cores para eu perguntar aqui. Patrícia, Patrícia Adriana, escolheu o verde. O que você entende como desamor? Falta de amor. Uhum. E como você acha que ele se manifesta? Posso falar o que vier para mim, assim. É Sim. indiferença. Hum, ok. E quem escolheu lá, o laranja? Deixa eu achar aqui uma pessoa do laranja para falar. Ângela, você escolheu o laranja. O que você identifica como desvalor? Vou até deixar anotadinho aqui, gente, para quem está chegando entender. Ângela, não sei se você está Tri, falando. Você me não, ouviu? Ah, o meu microfone está cortado, diz que o co-anfitrião me desativou. ué, não, mas eu estou te ouvindo. Está me escutando agora? Mas ele está Tô. vermelhinho e cortado. E aí veio essa mensagem para mim. Não entendi também, mas tudo bem, Ah, vamos lá. Se você está me escutando, tá é o bom. Carlos, que é muito maldoso. Não, eu não entendi também, não tinha visto isso, eu só vi o Mas microfone sabe o que cortado. acontece? É porque normalmente, quando a gente entra, quando as pessoas vão entrando, às vezes da microfonia, às vezes a pessoa está com sono no fundo, então a gente padroniza de desligar para ficar mais fácil, né? Mas agora eu estou te Não, ouvindo tá super me, bem. então tá bom, se está me escutando, tá bom. Quando você fez a pergunta, Hum, né, uhum, o que que eu estaria sentindo, o que que nós estaríamos sentindo, né, que escolhesse uma cor voltada para isso, no primeiro momento veio a questão profissional, que eu acredito que o desvalor estaria muito ligado a tudo que eu já investi e que eu não recebi um retorno que eu gostaria, né? entendi. Tanto numa profissão como em outra profissão. Então, nesse sentido, quando eu vi o laranja, eu não sabia ainda que era o desvalor, mas eu senti que estaria ali. Uhum, Eu senti que estaria ali. Então, eu acho que, para mim, foi essa posição que me veio na hora que eu fiz essa escolha, né? ok. Não sei se ficou claro. Ficou claríssimo. Sueli, você que disse que ficou com vontade de estar nos dois lugares, o que você entende dessa sua escolha? A Ângela falando, desvalor também, eu senti bem voltado para a minha nova carreira, que eu Uhum, nunca tive retorno, né? uhum, Mas eu sinto que é algo que eu que estou gerando e já estou com movimento para alterar, mas é esse desvalor mesmo. E, e o desamor, eu acho que sempre houve uma carência. uhum, Desde apego inseguro, uhum, então sempre é uma questão de falta afetiva mesmo. A minha escolha foi correta, sim. No final, bateu. tá É bom. isso.
O que que a gente entende nesse lugar? Uma coisa importante, gente, que tanto desvalor quanto desamor, eles não têm a ver com quem eu sou. Eles têm a ver com o aprendizado meu da vida sobre o que que é necessário para pertencer. Se eu, no meu sistema, tivesse aprendizado de desvalor e de desamor, pode ter certeza que ele está ligado a uma dinâmica do pertencer. Como assim? Vou explicar. O desvalor, ele fala muito sobre a nossa posição dentro do sistema. Então, é assim, a minha necessidade, os meus sentimentos, a minha existência ocupa menos espaço que os dos outros. Essa é a minha percepção. E aí, claro, se eu for pegar essa frasezinha e trazer para o olhar que a Ângela trouxe do profissional, talvez em algum momento ela pense: os outros foram para lugares que eu não fui mesmo tendo investido muito. Os outros foram mais valorizados nas suas posições do que eu. Pode ser um olhar direcionado, já que ela pensou na questão profissional. Mas o que que acontece? Dentro dessa dinâmica do desvalor, isso conversa com uma criança, se a gente for olhar dentro do ponto de sistemicamente falando, né? Essa criança, ela precisou se adaptar a um adulto que tinha uma certa imaturidade no lidar. Acontece muito quando os filhos são mais velhos e do jeito que o filho aprende a ser filho e os pais aprendem a ser pais, né? São tudo marinheiro da primeira viagem, né? Então, tá todo mundo aprendendo ali junto, não sabe muito bem como fazer, não sabe muito bem como lidar. Por isso que a gente fala que os filhos mais velhos são aqueles que vão abrindo as porteiras para os outros passarem, né? Abrindo a picada, construindo o caminho para os outros passarem, que vai ficando mais fácil. O que que acontece nesse lugar é que normalmente essas pessoas aprenderam a minimizar suas emoções, ou porque elas não tinham lugar de falar, de se manifestar, porque não era permitido dentro de um sistema, ou porque elas entendiam que não seriam ouvidas, que não seriam percebidas, que não podiam ali naquele momento dizer o que elas pensavam e sentiam. Uma questão muito importante ligada ao desvalor é como dentro da disfuncionalidade se isso se potencializa, parece demais dar conta com o movimento do gaslighting. Porque aquelas falas de não, isso não é nada, para com isso, engole esse choro, né? Às vezes você faz um super esforço e esse esforço é naturalizado, não reconhecido, não é mais que obrigação. Às vezes esse lugar vai sendo construído, né? E você começa a perceber que você tem um lugar muito mais funcional do que simbólico dentro do seu sistema. O seu valor é a partir daquilo que você faz. O seu valor, ele é a partir do que você faz e não do que você é. E esse é um aprendizado que pode estar ligado à nossa percepção do nosso sistema. E o que que ele vai provocar? Desequilíbrio. Se eu estou nesse lugar, eu vou sempre ser a pessoa que eu vou esconder o meu valor e projetar no outro, fazer pelo outro, desequilibrar absolutamente todas as trocas, porque eu aprendi que eu pertenço à medida que eu faço. Eu preciso estar fazendo, realizando, ajudando, cuidando, promovendo. Eu preciso estar para fora para ser percebido. Então, quando eu estou nesse lugar do desvalor, eu tenho um aprendizado inconsciente de que eu preciso fazer, 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 fazer. Não basta eu ser, não basta eu estar ali. Eu preciso estar fazendo algo por alguém, o que é exaustivo. Então, quem escolheu a corzinha laranja, eu quero que vocês reflitam, porque fala sobre uma estrutura relacional, uma forma de entendimento. É como se eu tivesse uma missão de realizar. E eu só sou valorizada a partir do momento que eu estou fazendo. Então, é aquela pessoa que senta no sofá no dia de domingo e fala: Meu Deus, eu não posso estar sentada. Nossa, por que que eu sentei?
eu preciso estar em movimento rápido, porque está errado, eu preciso estar fazendo algo por alguém. E sempre estou nesse lugar. Isso, gente, não fala só com uma dinâmica de autoestima, sabe? Ela vai falar sobre essa questão da confiança mesmo, sabe? De uma insegurança pontual, de uma questão de insegurança, assim, isolada em determinadas situações. Então, se você escolheu essa cor laranja, presta atenção nesse lugar. Você está escondendo o seu valor nas suas ações, porque existia um aprendizado de que você tinha que fazer, 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 fazer e fazer, tá? Agora, vamos para o desamor. O desamor, ele é o amor incerto. Ele é aquele amor que ele existe, mas ele não chega do jeito que ele foi, que ele era esperado. Ele não chega do jeito que a sua expectativa gostaria, ou do seu idealizado. Ele é um amor que não é que ele falta, é que ele chega de uma forma que a pessoa está disponível, depois está indisponível. Essa permissão, essa entrega de amor não é algo direto, não é uma coisa segura, não é contínuo, é uma montanha russa. Se a gente traz isso para esse lugar, né, das dinâmicas sistêmicas, você vai ver aquelas dinâmicas onde o sistema te amava a partir de algum tipo de condição e de comportamento, depois que você se esforçasse, né? É quando vem quando existe um movimento movido pelo medo, pelo silêncio, pela espera. Dentro da dinâmica do desamor, não significa que eu não fui amada. Muitas vezes acontece o cuidado, a provisão, até a presença, mas não acontece o acolhimento emocional. Então, quando eu estou nessa dinâmica do desamor, eu não aprendi, eu não vivi em um lugar onde o amor era nomeado, ele era insinuado. E talvez ele era insinuado em movimentos que eu não tinha percepção. Às vezes, esse amor era o que era possível, como a gente estuda dentro do ponto de vista sistêmico, mas ele não era algo que te trazia segurança de existir. Era algo que, olha, aqui está seu prato de comida, mas você não percebia amor naquele prato de comida. E aqui, gente, quem escolheu o desamor, a gente teve um monte de gente que ficou nesse lugar do desamor, precisa observar quais são as suas avaliações sobre o que você recebeu na sua infância. Como você percebe que você foi amado? Será que você entendeu que, não, para eu ser amado, eu preciso ocupar um espaço específico na vida? Eu preciso me colocar em movimento? Eu preciso me esforçar? E aí nós vamos lá para o desvalor. O que que acontece? O desvalor deriva do desamor. Eu tenho um aprendizado de que eu preciso me esforçar, me esforçar, me esforçar, me esforçar. Eu preciso fazer esse processo, seguir nesse processo. Só que quando eu me esforço, aí eu tenho esse outro aprendizado do desvalor. Vocês estão acompanhando? Parece que estão num Sim. silêncio. Eu sei que o Carlos fechou o microfone, mas vocês podem levantar a mãozinha se quiserem falar alguma coisa, porque é importante ter esse entendimento de como esse fluxo se dá. Porque um deriva do outro, e isso, claro, né? Tem uma raiz sistêmica que vai
potencializando em todas as nossas outras relações. Tem uma origem no nosso sistema começa, né, na raiz no nosso sistema de origem, mas vai para frente desenrolando em todas as nossas relações. Porque se na minha origem eu entendi errado sobre valor e amor, eu vou levar esse descompasso, né, esse desequilíbrio para todas as outras relações. Eu vou fazer esse movimento para todas as outras relações. Como foi o que eu sinto, às vezes não sei explicar, o não pertencer ao grupo que às vezes me encontro. E você já percebeu, Beatriz, se para pertencer, você começa a fazer um movimento de fazer além? De ser essa questão de você falar, de sentar no sofá, eu sou assim, às vezes. E questão de pertencimento, até eu estou terminando um outro curso, e você sabe assim, eu fico com vocês aqui, eu me sinto pertencente ao grupo. E no outro, eu não me sinto bem, não me sinto pertencente. Ah, porque a gente é muito legal, Beatriz. Eu não, é uma coisa assim, não sei, parece que é de alma mesmo. Parece que, a hora que eu fui escolher o laranja, me deu um aperto na garganta. Uhum. E você percebe, quando você escolhe o laranja, você entende, em algum momento você pensou assim, gente, eu vivo uma dinâmica de desvalor. Você já parou para pensar nisso? Se você faz esse movimento? Essa questão de estar fazendo, estar estudando, e nunca parece chega naquele patamar assim que é o suficiente, eu sinto. Uhum. É porque o Eu aprendizado do gostaria de desvalor, saber o aprendizado... que dinâmica que a gente pode trabalhar para melhorar isso. Eu vou passar um exercício, você lembra? Adoro um exercício, né? Eu vou passar um exercício. Eu vou passar um exercício para a gente fazer aqui e vou passar um para casa para vocês fazerem também. Mas é importante, quando eu me identifiquei com o laranja, ou quando eu me identifiquei com o verdinho, até quem entrou depois pode fazer esse exercício, pergunta para onde eu estou olhando? Para onde eu sinto que eu vivo essa dinâmica? E aí, vê se essa resposta você percebe que ela está no laranja, se você percebe se essa resposta está no verde, e veja como isso funciona, porque elas conversam, sabe? Elas conversam. Uma, como eu disse, deriva da outra. Diga, Glaé. É justo, é justo isso, de uma derivar da outra. Uhum. Todas as outras, agora ampliando, todas as outras coisas vão acontecer a partir dessas duas, né? Sim, Todas as outras manifestações nas relações vão acontecer a partir daí. sim. Porque tudo que a gente busca, lembra? Se a gente volta lá. Gente, quem não conhece esse conceito que eu vou explicar, lá no nosso canal do YouTube, a gente tem sobre as três consciências. Então, a nossa primeira consciência, nossa consciência pessoal, né, esse nosso núcleo duro, opera em qual movimento? Em qual dinâmica? Pertencer. E tudo que eu espero no lugar de pertencer é ser amado e valorizado, não é? A nossa busca, o nosso medo de perder, né? O que é pertencer? É ter um lugar. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Quando a gente pertence, a gente está lá no top 5 da lista. Vou fazer um churrasco, primeira pessoa da lista. Fulano não pode faltar, né? A gente aprende que a gente quer estar nesse top 5 da lista. Agora, por que que eu sou colocada no top 5 da lista?
Pensa, Glaé, quando você faz uma lista de 5 pessoas. Quando você faz uma lista de 5 pessoas, se nós aqui saímos do lugar de pensar, eu tenho que convidar meu pai, minha mãe, meu irmão, né? As pessoas que não têm, que são incontornáveis, né, do convite, as pessoas que você chama são as pessoas que te fazem algo, concorda? Só que esse fazer algo para ser saudável precisa ser uma troca. Precisa. Eu não posso estar no top 5 da lista porque eu sou convidada para o churrasco e eu levo o carvão, churrasqueira, a carne e a cerveja deixa comigo que eu também vou levar. Entendeu? Se o meu aprendizado foi esse, eu vou me exaurir nesse lugar. E é aí que entra o desvalor. Porque eu entendo que eu tenho que estar sempre fazendo, eu tenho que ser sempre, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Eu passo que. Você já viu essas pessoas que você faz um convite e a pessoa não consegue dizer simplesmente, tá bom, que hora? Ela pergunta, tá, e o que que eu tenho que levar? O que que eu tenho que fazer? O que que você precisa? Vocês já viram essa turminha? Que chega no lugar, ao invés de aproveitar igual os outros convidados, acha que tem que virar o garçom da festa, né? Que tem que passar recolhendo os copos, que tem que ajudar dentro da cozinha. É um convidado, mas entende que precisa servir. Isso tudo conversa com esse movimento. Eu aprendi que se eu não for assim, ninguém vai me perceber. Se eu não fizer desse jeito, eu não vou ser vista. E isso é muito cansativo. Por isso, gente, que nós precisamos nos esforçar para sair do top 5, sabe? O top 5, ele é absolutamente cansativo. O que está adoecendo as pessoas aí? Essa exaustão de ser sempre perfeito, de ter que estar sempre na lista. Se nós... Eu vejo, Patrícia, eu vejo isso muito na minha profissão de professora. Existe essa cobrança e também essa competição, né? Eu mesmo já falei que eu não quero competir, não, porque eu já estou entregando, já estou aposentando. Falei, gente, eu não quero. Eu já entrego para quem quiser competir, porque eu não quero competir. Mas é um movimento que muitas vezes, Beth, se você olhar, capaz você não tem nem gente concorrendo com você, a não ser alguém dentro da mesma disfuncionalidade. Porque muitas vezes é um movimento nosso. Às vezes a pessoa nem precisa que você carregue os copos das mesas, porque tem alguém para fazer isso, mas você quer ajudar. Você aprendeu que você tem que ser útil, entendeu? Se você não estiver fazendo, você não está sendo percebida. E isso adoece. Mas é esse movimentinho, né? Porque lá no desamor, eu aprendi que o amor vem com o esforço. O que a mãe fala para o filho? Se você não for bonzinho, a mamãe vai ficar triste. Se a criança não passa de ano, ela não recebe o presente de Papai Noel. Se ela não é boazinha, se ela não se esforça, né? Às vezes a criança tem um transtorno, uma dificuldade cognitiva e está lá no sofrimento atroz para dar conta, porque ela aprendeu que amor precisa de esforço. E isso vem nas falas não percebidas dos pais. As pessoas falam sem ter noção e falam no sentido de eu estou incentivando. Não, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele corra, eu quero que ele evolua, eu quero que não sei o quê. Gente, se nós olharmos, tem criança com agenda muito mais cheia que a nossa, de qualquer um de nós aqui que está no mercado de trabalho. A criança no esforço, porque ela tem que ser boa em matemática, ela tem que ser boa em português, ela tem que ser boa em relacionamento, ela tem que ser educadinha, ela tem que saber cozinhar alguma coisa, tocar um piano, um violão,
cantar, se for possível, falar algumas outras línguas, não é? Ela tem que ser boa em tecnologia, porque agora a criança que não é boa em tecnologia parece que não está na vida. É muito pesado. Patrícia, você levantou a mão. Patrícia Adriana. Hoje nós temos Patrícias aqui, hein? 3 Patrícias. Diga, Flor. Não, você falou muito aí por isso que eu tirei a mão. Você Ah, respondeu, que era isso, assim, quando eu entrei, o exercício já estava acontecendo, então eu só escolhi porque foi intuitivo. Falei, vou uhum, escolher, deve estar todo mundo escolhendo uma cor, deve ser para escolher. E meu olho só não saiu do verde. Mas aí você falou nessa questão, e aí eu vejo hoje na profissão, principalmente essa nossa profissão, que é o do servir, e aí ela me exige muito. É cansativo para mim. Hoje eu estava pensando sobre isso. Eu estou com 6 cursos para terminar e eu não estou dando conta e eu fico cansada. Que eu estava me exigindo muito, 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 muito a ser melhor, a ser fazer, 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 e nunca estou boa o suficiente. E sim. aí você falando, eu lembrei que quando criança, a minha mãe só me elogiava quando eu limpava toda a casa, sozinha. Ela falava ainda. Aí ela me levava até para, como exemplo. Eu tinha de 8 a 12 anos, isso era comum. Olha. Então, eu fazia tudo sozinha. E aí ela falava, nossa, você era impecável. E aí eu me sentia importante ali. E Uhum, aí eu só vivi para servir. Mas esse meu servir hoje, já num outro patamar de consciência, eu percebia que era um servir cansativo, mas um servir que sempre me feriu muito, porque eu nunca cheguei me ver servindo com suficiência, sempre pouco, sempre uhum. pouco. Eu sempre fui a Nunca tá bom, cunhada que né? eu não aproveitava as festas, eu só lavava a louça. Hum, Eu sempre fui a nora que eu tinha que limpar, fazer a faxina enquanto estava todo mundo no churrasco. E agora eu estou vendo isso na minha profissão. e Eu provavelmente saí você de. aprendeu assim, né? Sim, Provavelmente esse lugar da Nora, ele é uma derivação, né? Ele já está lá no exato. que a gente aprendeu dentro de casa, né? E às vezes a gente olha assim com rabo de olho para aquela que não está fazendo nada, não está estragando a unha, não é? Mas você está Com fazendo. raiva. É. Aham. Mas as pessoas falavam, pode deixar, mas eu não conseguia deixar. Eu me sentia pertencente e amada se eu estivesse servindo, fazendo, mesmo que aquilo estivesse cansativo. E é interessante isso. Eu estou aqui pensando, eu acho que eu preciso de terapia. Ó, Acho que nós eu, precisamos de terapia aqui. todo mundo precisa de terapia. Eu posso te indicar bons terapeutas. Aqui no Quanto Instituto mais a temos gente bons cutuca, terapeutas. mais vai aparecendo coisa. É, Nunca é o é, suficiente também, né? é. Sempre vem coisa da infância. É porque Sempre vem também, memórias. é porque é muito sutil, né? Essas dinâmicas, elas são muito sutis, entende? Elas são muito sutis, por quê? Porque primeiro elas, não foi nossa mãe e nosso pai que criaram esse É, comportamento. Isso é tudo herdado já de dezenas de gerações para trás. Então, quando chega, está tão colado que passa para frente, a gente acha que é isso mesmo e passa para frente, vai indo, entendeu? O movimento vai sendo feito dessa forma, por isso que a gente não para olhar. Porque se você vai na casa da sua avó, isso está acontecendo, na sua tia está acontecendo, não sei quem está acontecendo, isso é tão padrão que parece que está tudo certo, vamos fazer assim que vai fluir. E o problema é esse, né? Eu aprendo que o amor vem com esforço, e depois eu aprendo que o esforço não precisa ser recompensado. É uma obrigação, é normal. E, claro, eu vou entrando aos trambolhões, fazendo uma bagunça nas minhas relações, porque eu expando do meu universo, do meu sistema de origem, né, para o meu sistema familiar maior, né, uma consciência arcaica, e depois eu vou expandindo, entendeu? Que bom, e Camila, isso está fazendo também, sentido. Diga, Patrícia. esse tipo de dinâmica também faz com que uma mulher procure homens não indisponíveis, e aí ela tem que se esforçar para ter aquele amor, para às vezes além a pessoa nem dá nem um pouquinho, ela está sempre dando mais. É, uma das percepções que a gente tem, como é que eu identifico que eu estou vivendo essa roda, né?
desvalor, desamor e desvalor. O primeiro sintoma são as relações desequilibradas. Onde eu estou sempre. Por quê? Porque eu aprendi a fazer, né? Então, ela atinge todas as áreas, né, Patrícia? Assim, familiar, Exato, profissional, relacionamentos exato, amorosos. Parece que é uma exato. Eu vou ser dinâmica. o funcionário que faz hora extra e tá tudo bem. Eu vou ser a pessoa que trabalha sábado e domingo e atendo meia-noite, entendeu? O meu patrão. Sim. Eu vou Eu fazer sempre além fui da aquela que fiz serviço manutenção. de 3. Meu patrão dispensava os outros porque a Patrícia dá conta. Pode dar para a Patrícia que ela dá conta. E sempre ficava Exato, com 3. Mas aí é uma coisa também que aí eu percebo que não tem nada a ver com a empresa. Eu que tinha necessidade também de ser essa funcionária isso. Top exemplar que 5, fazia indispensável. isso. Lembra o top 5? Exatamente. É o lugar do indispensável. Se eu faço assim, as pessoas não vão embora, entendeu? As pessoas não deixam de me Exato. amar. Esse é o lugar onde eu sou amada. E aí eu vou repetindo isso. Que Outro triste. sintoma que a gente tem muito desse adoecimento de desamor e desvalor é quando você acha que está pedindo muito, quando você está pedindo básico. Isso é fantástico da gente observar na terapia de casal. Que às vezes a pessoa acha que está pedindo assim, uma coisa transcendental e é só o básico. Vocês já observaram um exemplo tradicional? A mulher que o marido busca o filho na escola porque ela furou o pneu, quebrou a perna, fez não sei o quê, e ela fala: Nossa, ele me ajudou porque ele buscou o nosso filho. Entendeu? É você pedir um negócio básico que é quase obrigação tanto do outro quanto sua, e você achar que ele bateu um bolão porque fez. Entendeu? É você pedir o que nem devia estar pedindo. A pessoa tinha que estar fazendo a parte dela. E você fala, nossa, como essa pessoa me ajudou. Identifiquei muito com o que a Patrícia Adriana falou. Sinto como se ser convidado por alguém fosse um favor e eu tivesse que pagar por isso. Perfeito, Rê. Fazendo sem parar. Um alívio porque acho que assim está valorizando o convite. Então, gente, isso é muito comum. Por que que você é hóspede de alguém? Porque uma coisa assim, existe um mínimo, né? Você pelo menos pega seu copo da mesa e coloca na pia, né? Vamos imaginar, o mínimo. Mas você não precisa faxinar a casa. Olha, um exemplo agora, eu que estou fazendo um laboratório no BBB. Essa menina, essa que faxina a casa o tempo todo, gente, aquela menina, ela tá nisso, ela aprendeu que ela tem que Eu fazer. seria ela no BBB. Eu fico olhando e falo, meu Deus, eu seria essa menina. Eu não consigo estudar, Patrícia, porque eu fico pensando, gente, eu tenho que levantar para fazer alguma coisa. Aí, Ou eu fico inventando, eu vou lavar roupa, eu vou limpar a casa. Aí eu falo, mas eu não preciso. Hoje eu moro sozinha praticamente, mas eu não consigo largar isso. Isso está me atrasando, porque e aí a gente eu não precisa coloco em cuidar do prática o nosso que preciso. entorno e nos autoeducar também. Porque os outros fazem, quem ensina os outros que você faz tudo? Você para de fazer. Experimenta fazer um movimento de ser aquela que não faz. Você vai perder alguns convites. Você e Renata, vocês vão parar de ser convidados para as baladas. Mas vocês vão ter o final de semana. Gente, porque observa esse tipo de gente que vai para essas festas, você não aproveita. Você sai da festa mais cansado do que chegou. O que era para ser um descanso, não é. Eu fico impressionada de ver gente que vai para a festa, para encontro de amigo e fica cuidando dos filhos dos outros. Os amigos estão lá Uhum. aproveitando e você está lá de babá da balada. A Renata, pelo jeito, faz isso, porque ela deu uma gargalhada, pôs a mão na cabeça. A gente Ai, precisa olhar isso. É uma disfuncionalidade. É uma bom, disfuncionalidade.
Maria da Luz, eu não sei se você já estava aqui quando eu comecei a falar, o movimento do desamor, assim, o desamor, ele é o amor instável, incerto. Ele é um amor que você não tem certeza da existência dele. Você aprende que você tem que fazer alguma coisa. Entende? Você aprende que esse amor não está ali disponível para você. Você precisa se esforçar para ele acontecer. Entendeu? E aí é desse lugar do esforço que surge o desvalor. Porque o desvalor é eu esforço, e esforçar não é mais que minha obrigação. Eu não preciso ser nem amado por isso. Eu não preciso ser elogiado. É minha obrigação. Eu não preciso ter nenhum tipo de retorno. E aí eu vou entrando nesse movimento adoecido, né? De desamor, de desvalor nos meus comportamentos. Então, eu tenho relações desequilibradas, eu tenho isso, né? Eu peço o básico, e aí eu peço o básico e acho que estou pedindo demais. Outra coisa que acontece demais é esse povo que confunde vínculo com intensidade. A pessoa que. Você já viu esse povo que conhece num dia, no outro dia é irmão? Já viu esse povo? Eu fico impressionada com isso, porque ali você pode sentar que vai desandar esse angu, entendeu? Vai acontecer um probleminha, porque o vínculo é uma construção. Se nós, gente, que ficamos 9 meses da barriga da mãe, depois a gente fica todo o período da nossa infância colado nessa figura, a gente tem dificuldade de vínculo com a mãe, como é que eu vou ter 24 horas de conexão com alguém? Essa pessoa vai virar irmão. E aí a gente se arrebenta. É nesse lugar que o povo casa rápido, associa rápido, faz um monte de coisa do dia para a noite e depois vê, meu Deus, por que que eu disse sim para esse projeto, para essa pessoa, para esse casamento, para esse namoro? Por que que eu disse sim? Eu não esperei a construção do vínculo para ver se ela ia se dar, para ver se de verdade isso ia acontecer. Então, eu também tenho isso, eu confundo o vínculo e essa construção saudável com a intensidade. Mais um sinalizador de que eu vivo essa dinâmica desamor, desvalor. Quem é que não passa por isso? Alguma dessas coisas que eu disse, alguém pode falar para mim, não? De jeito nenhum. Essa pessoa é aquela que ama por dois, que sente que ama mais do que a amada. Não consegue perceber o equilíbrio. Sabe quando a gente pensa assim, meu Deus, parece que ninguém está me vendo aqui, mesmo quando você é necessário no processo? Você fala, eu estou invisível, ninguém está me percebendo, eu não sou importante, mesmo quando eu sou necessária para o processo. É uma pessoa que vai se entendendo invisível. E ao se entender invisível, o que é que ela começa a fazer? Mais, né? Ela começa a fazer mais, porque ela precisa ser vista de alguma forma, por algum lugar. Lembra que eu falo sempre? No nosso lugar é leve. No meu lugar, na minha função conforme o meu lugar, sendo filha de quem eu sou, irmã de quem eu sou, mãe de quem eu sou, esposa de quem eu sou. É o meu lugarzinho, só aquele lugarzinho já tá bom. Qualquer coisa que eu sinta que está demandando esforço, que eu estou fazendo além, eu preciso pôr o pé no freio. Você falou da sogra? Recentemente eu atendi uma pessoa e ela falou para mim assim: Nossa, eu cuido de tudo na casa da minha sogra. E por quê? É porque eu acho que ela não dá conta. Eu falei: Como é que ela chegou
na idade que ela chegou até te conhecer, sem dar conta. Porque a gente acha isso dos nossos pais, né? A gente já acha que a gente sabe mais dar conta, a gente que tem a melhor resposta. Apesar de eles já serem adultos quando a gente nasceu e terem dado conta de ficar vivo, né? Até a gente nascer e ter idade suficiente para achar que sabe mais. Agora, a sogra é um nível a mais, é assim, é um pós-doutorado nesse pensamento. Porque você teve que crescer, amadurecer, espera-se, né? Conhecer alguém, para conhecer a mãe desse alguém, para você achar que ela precisa de você. E não precisa. E eu estou falando a sogra, aproveitando o gancho da Patrícia, mas pode ser qualquer outra coisa, gente. É aquela pessoa também dentro dos negócios que tem uma empresa há 20 anos, mas você acha que a empresa estava esperando você chegar para existir. Que se não é você para fazer serão, ficar sábado, domingo, feriado, mudando tudo, reorganizando aquele negócio, não vai dar mais um passo se você não estiver lá. E muitas vezes a pessoa descobre da pior forma que ela é absolutamente dispensável. Vamos fazer um exercício? Pega aí, quem não tem, pega aí papel e caneta para a gente fazer um exercício rapidinho. Todo mundo tem, gente, papel e caneta? Quem quiser anotar no celular, ok. Vocês vão colocar uma única resposta, assim, uma palavra. E depois eu quero que vocês revisitem esse exercício. Eu vou deixar um para casa, para vocês irem também sentindo aí. Mas eu quero que vocês observem. Primeira pergunta: quando eu me diminuo para ser aceita ou aceita? Quando eu me diminuo para ser aceita? Próximo. Quando eu me esforço além do necessário? Em que momento, eu olhando friamente agora, pensando nisso tudo que a gente conversou, em qual momento do meu dia, da minha semana, em qual dinâmica eu me esforço além do necessário? Elaine, é a primeira pergunta que você quer que eu repita? Será que é isso? A Isso. primeira. Ah, Eu oi. estou acabando. A primeira pergunta. Ah, ok. A primeira pergunta é: quando eu me diminuo para ser aceita? Quando eu percebo que eu estou me diminuindo para ser aceita? A segunda é quando eu me esforço além do necessário. E a terceira, rufem os tambores. Quando eu me silencio, quando é que eu me calo para manter o vínculo? Quando é que eu fico calada com medo daquela pessoa ir embora? Em qual momento eu faço isso? Então, um minutinho aí para vocês responderem. Pode responder com uma única palavra, marcar uma situação, mas depois eu quero que vocês revisitem isso. Todo dia, terminou o dia, gente, eu fiz alguma coisa dessas três coisas aqui hoje? Eu fiquei calada com medo de manter o vínculo? Eu me esforcei mais do que devia? Eu fiz esse movimento de me diminuir para caber? Pensa que isso é um checklist, sabe, do dia, para você ir se educando aí.
Se alguém quiser compartilhar, né, e ter esse entendimento, Eu gostaria. diga, Flor. Boa noite. Boa noite. Então, eu estava pensando aqui, quando eu completei 50 anos, eu Uhum, era tudo isso. sim. Assim, as pessoas tinham controle sobre a minha vida. Hoje eu Hum, estou com 68. Quando eu completei 50, eu fiz uma grande festa e falei: agora vai nascer uma nova Vanderly, uma uhum, mulher dona de si, uma mulher. E eu sabia que eu ia ter que trabalhar muito para sair dessa. Eu era essa que chegava na festa, tinha que fazer tudo porque eu precisava agradar. uhum, Depois eu entendi que não é assim que funciona. sim. Eu sempre fui muito exigente, por exemplo, com hóspedes. Queria tudo muito perfeito com os meus hóspedes. Uhum, Esse final de semana esteve meu filho com a minha nora e com a minha neta. E foi um sim. negócio muito interessante, porque ele falou assim: no primeiro dia, ela faz tudo muito bem. Depois não fica, depois não fica esperando que ela vai fazer café. Eu falei para ele, meu filho, eu ensinei para o meu marido a levar café na cama, porque eu não sou obrigada a fazer café para ele. Uhum. Então, meu café, eu recebo na cama. Eu comprei uma bandeja, eu coloquei tudo na bandeja e falei: é assim que eu quero meu café de manhã na cama. Você precisa criar um curso, Vanderlei. Ensinar essa mulherada aí. Então, hoje, por exemplo, isso daqui, eu superei Que isso na minha vida. ótimo. O Uhum, mais importante é a gente se dar conta quem realmente nós somos. uhum, Nós fomos criados pessoas idôneas. sim. Nós não precisamos de depender de pessoas para a gente viver, para a gente estar de boa. Uhum, Nós temos que. Eu aprendi, e é muito engraçado, porque às vezes o filho e a nora dele vêm aqui, do meu esposo, uhum, e eu falo: hoje eu não vou cozinhar. Eles já sabem, eles me ligam e falam: a senhora quer comer fora ou a senhora quer que a gente leve a comida? uhum. Se eu tiver com vontade, eu falo: não, eu vou cozinhar. Mas na maior parte do tempo, falando, pode trazer. Porque antes eu não era assim. Demorei muito esse Sim. processo de servir os outros para ficar bem. Mas Uhum, quando eu entendo que as pessoas também têm que me servir, uhum. E quando o porque seu marido, por exemplo, seu marido leva o café da manhã, e qual é a sua troca? aí ele gosta muito, por exemplo, de ovo cozido, ovo mexido. Uhum. Aí um dia que eu estou de boa, eu levanto, aí eu faço Ah, algo especial para ele. uhum. Sempre faço algo É, porque especial. isso é importante, a gente cresce na É, troca, né? E a exatamente. gente tem que Então ter eu esse nunca cuidado de não migrar lá para outro lugar e aí descompensar. achar que não. É. E mantenho a minha casa perfeita, tudo muito organizada, tudo com muita harmonia. Mas eu aprendi uma coisa, que eu vou servir as pessoas, mas as pessoas também têm que me servir. Sim, precisa existir É isso uma que você falou, troca. é uma troca, né? Uhum. Porque se não houver troca, sempre alguém vai estar reclamando que vai estar faltando alguma Sempre vai ter coisa. uma dor, né? Se não houver troca, vai ter sempre uma Exatamente. dor. Isso é E eu amadureci importantíssimo. Ah, em algo que aconteceu essa semana para todas nós que temos filhos. O meu uhum. filho mora mais ou menos meia hora daqui da minha casa. Eu Tá. convidei ele: "Filho, vem almoçar com as crianças". "Ah, mãe, vamos ver se vai dar". Aí, de repente, eu parei, ele falou assim: "Mãe, não vai dar porque eu vou acampar com as crianças". Uhum. Olha a maturidade que eu alcancei. Falei: "Filho, não tem problema, eu entendo completamente você. Que Sim. bom que você me avisou. Quando você puder vir, você me avisa, que eu faço uma comidinha para vocês". Isso para mim, amadas, amigas, era algo impossível, porque eu ia um tempo atrás eu ia fazer drama: "Como que você não vem?". Sim. Sou sua Então mãe. Sou sua mãe. sou sua mãe, como que você tem coragem de fazer isso comigo? No Dia das Mães ele me mandou um buquê de flores para mim, mas não veio me ver, me abraçar, eu Ah, fiz um drama. Então, agora, quando a gente deixa os drama e vive a vida real, a hum. vida da gente é outra.
Sim. Então, assim, eu tô bem de boa comigo, sabe. Aí outra Perfeito. coisa que eu aprendi, que Hum, eu quero compartilhar aqui rapidinho, é assim, o que o outro pensa a meu respeito é problema dele. exatamente. Aham. Isso não vai alterar nada na minha vida. E eu falei para minha nora, que a minha nora é toda assim, né, aquelas patricinhas, eu disse assim: "Olha, eu tenho um lema com a E a minha sua vida". nora nunca assiste esse vídeo, né, Vanderlei? Não, que eu disse para ela: "Minha filha, comigo, eu estou tão de boa comigo mesma, que eu entendi uma coisa, o que os meus filhos pensam de mim, não vai mudar nada. Eu sei quem eu sou, eu me encontrei comigo mesma, e hoje eu sou uma pessoa de bem comigo. Sim. E O se que é você é uma de bem com bênção, né? você, Sim, se você é de bem com você, mas olha, não foi fácil, foi um trabalho a longo prazo. sim. O que é Então importante também a gente é, perceber, não é uma coisa assim que você consegue fazer do dia para a noite, é uma tomada não. de consciência, é uma Uhum. compreensão, é um pequenino passo, né? Eu costumo até falar, se você não dá conta de dar um passo, dá uma arrastadinha, né? Arrasta o pé para frente para sair do lugar. Pelo menos se coloca nesse movimento. Obrigada, viu, Vanderly, pelo Nada. seu depoimento. Obrigada. Patrícia tinha levantado a mão, baixou, você cansou da mão levantada? Me conta. A Patrícia Adriana tinha levantado a mão, Carlos, acho que ela está bloqueada aí. Eu? Não Não, tinha não não? levantei, não. Não, Ah, achei eu que ela só dei tinha palminha levantado. mesmo. Eu Porque bati quando as palma para pessoas... ela. Então é isso. Então você bateu palma, porque quando a gente faz um movimento, você vem para o alto da minha tela. Aí eu achei que você tivesse falado alguma coisa. Gente, eu vou deixar um outro exercício, mas esse é um para casa, tá? Que é para você começar no seu simples, naquela sua necessidade básica, assim, no mínimo possível que você consegue. É quase como se você fosse um dia por vez, sabe? Fazer alguma coisa, uma pequena coisa. Então hoje eu vou descansar um pouquinho, para quem não senta no sofá. Hoje eu vou pedir uma ajuda simples para quem acha que tem que fazer por todo mundo. Hoje eu vou dizer, não sei, sei não, não dou conta. Hoje eu vou dizer não, porque nós não aprendemos a dizer não. A gente acha errado o não. Tem gente que acha até falta de educação dizer um não. Então, aprenda a descansar, aprenda a pedir ajuda, aprenda a dizer, não sei resolver isso. Aprenda a dizer esse simples não. Aprenda, gente, a pedir retorno para o outro. Aprenda a se manifestar, a ocupar seu espaço. A gente não sabe ocupar nosso espaço. Eu tenho observado um trabalho fantástico que a Fernanda Viana está fazendo, que eu não sei nem como ela está acordada até agora, porque acorda 4 horas da manhã, credo. Estou vendo ela aí, mas eu tenho visto ela fazer um super movimento com as mulheres negras de ocupação de espaço, de entendimento, de pertencimento. De esse é o meu lugar, ocupa o seu espaço. Gente, quando a gente não ocupa o espaço, alguém vai fazer por nós. Se eu não estou no meu lugar, alguém vai achar de folgar, né? E sentar ali por mim, colocar a bandeirinha ali no lugar que me pertence. Pequeno movimento, pequeno. Expressa um incômodo de forma leve. Não é para gente, nesse exercício, arrumar uma briga com o mundo, não, e causar a Terceira Guerra Mundial. É simples. Gente, 5 minutos, eu vou parar aqui. Lembra? Pequenas coisas que você percebe que fazem parte da sua necessidade básica. E no final do dia, faça uma reflexão, crie esse hábito de refletir sobre o seu dia. Sabe uma coisa que eu percebo com esses exercícios?
A gente tem que olhar para eles todo dia, igual quando você está numa dieta. O que as pessoas fazem quando elas estão em dieta e elas escapam da dieta? A pessoa escapou da dieta no café da manhã, ao invés de retomar a dieta na hora do almoço, ela fala: ah, não, hoje, amanhã eu começo. Amanhã eu recomeço. Quando a gente deixa esse tipo de exercício de autorregulação para lá, a gente perde a oportunidade de, opa, hoje eu tive esse movimento com a Elizabeth, amanhã eu não vou fazer isso, não. Amanhã eu vou falar para ela que eu fiquei incomodada com isso, para ela não ir folgando comigo e isso chegar no nível que eu não consigo nem manifestar. É um pequeno movimento. Então, todo dia, coloca aí no papelzinho, hoje eu honrei a minha necessidade básica de descansar, de dizer não. Nós precisamos falar, gente, hoje eu não consigo, hoje eu não quero, hoje eu não posso. Hoje não. Isso é um aprendizado. Porque na dinâmica de desamor e desvalor, eu não tenho direito ao não. Eu só tenho direito ao fazer, eu tenho temor do não. E aí, nesse movimento que vocês vão. E eu quero que vocês façam, gente, coloca aí 21 dias, pensa que é um remédio amargo, mas vocês vão fazer esse exercício de uma necessidade básica por dia. Pode até repetir de um dia para o outro. Mas veja, o que para mim é necessário para eu me sentir viva, para eu sair desse lugar de adoecimento? Começa a fazer. Às vezes, essa necessidade é deixar a louça do dia para o outro. É não enlouquecer para passar coisa que não precisa ser passada. Para arrumar o que não precisa ser arrumado. É deixar, soltar. A gente tem que ter 3 atenções a esse. Porque senão a gente começa a falar não, aí eu falo não hoje, mas eu faço amanhã. Né? É entender que nesse exercício eu não vou justificar. Eu não vou compensar depois. E eu não vou ficar dando explicação em excesso. Rosimério, você pode? Não. Posso não. Não, eu tenho um compromisso. Não precisa ser, não, eu tenho um compromisso, porque o Carlos está com um problema lá na casa dele, porque aconteceu um negócio, não sei se você viu na televisão, que aí teve um problema no telhado, e ele vai ter que sair para resolver, e ele tem 3 gatos, um branco, 2 pretos, e eu combinei que, sabe? Não, não posso, tenho um compromisso. Não justificar, não fazer depois, e às vezes até fazer em excesso, e nem ficar explicando em detalhes o porquê do seu não, o porquê do agora não, o porquê do eu não consigo nesse momento. Esse é o exercício. Quando a gente identifica, gente, e aí a Patrícia mais cedo falou, todo mundo precisa de terapia, é uma verdade. Todos nós precisamos. Porque para esse tipo de exercício, a gente tem que ter alguns cuidados. O que eu não posso fazer? Eu não posso ir lá mexer em trauma. Eu não posso ir mexer nas minhas dinâmicas traumáticas, nas relações traumáticas. Eu preciso ter cuidado. Eu não consigo ir revirar a minha infância sozinha, eu preciso de terapia. Então, identifiquei, levo para terapia, levo para um grupo de conversa, na minha rede de apoio, mas eu tenho que ter cuidado com esse processo. Outra coisa que vocês não vão fazer de jeito nenhum nessa dinâmica de exercício é não colocar limite rígido demais para as coisas. Porque às vezes você aprende a falar não, você acha que tem que ser um não absoluto para todas as coisas e para todo mundo. Dosa, presta atenção. Ao longo desses dias, também não tente cortar seus vínculos. Tenha o aprendizado primeiro. Não vá rápido demais, porque às vezes, vocês já viram essas pessoas que participam dessas imersões? E elas saem achando que elas podem mudar o mundo, assim.
mudar a rotação da Terra. Vocês já viram isso? Eles saem loucos assim na primeira semana, parece que eles podem tudo. Calma, deixa sentar, é um pouquinho por vez. Não vai tentando resolver tudo rápido, é um passinho por vez. Gente, e o mais importante de tudo isso, de não mexer em trauma, não colocar limite rígido demais, não ir com muita sede a pote, não cortar esses vínculos, pelo amor de Deus, não espere reconhecimento externo. Esse caminhozinho é uma jornada sua. Se você esperar que alguém do lado de fora reconheça, você coloca tudo por terra, porque não é justamente isso que provoca o desamor e o desvalor? Então, esse ajustezinho tem que ser seu com você. Não pode esperar que alguém veja. A verdade é que o amor e o valor, ele vai se construir. Tem um eco aí. Acho que é da Maria da Luz. O amor e o desvalor, gente, o amor e o valor, eles vão se construir quando a gente voltar lá naquele pedacinho nosso que a gente abandonou, naquela pessoa que a gente abandonou, que somos nós mesmos, nós largamos lá para trás, que a gente resgatar. Quando a gente parar de se abandonar pelos outros. Lembrando que eu posso fazer pelos outros, desde que seja leve para mim. Desde que eu não entre na dinâmica de desvestir um santo para vestir o outro. Né? Eu preciso ter esse cuidado. Então, o amor e o valor vão chegar na minha vida quando eu parar de me abandonar. Quando eu me olhar primeiro. Porque eu só posso ser e fazer para alguém se eu estiver inteira comigo. Prestem atenção nisso. Então, tem aí o exercício de hoje, que nós fizemos para vocês prestarem atenção e ir validando ao longo desses dias, e esse para casa que eu deixei para vocês. Espero que o nosso encontro de hoje tenha feito sentido. Quero lembrar vocês que nossas comunidades estão começando agora em fevereiro, de relacionamento, a Ikigai, onde a gente vai trabalhar carreira e propósito, a nossa comunidade feminina, onde a gente trabalha a jornada da heroína, começam agora quarta e quinta-feira. Quem quiser participar, ainda dá tempo, né? Você pode participar pagando mensalmente, participar pagando de uma vez com desconto. A gente também tem, começando agora, né, nesse mês de fevereiro, começam as nossas cartas terapêuticas, né, o nosso método. O curso do método das cartas terapêuticas também começa em fevereiro. Quem quiser aprender a trabalhar as mandalas e as plataformas, tem a Ivanusa, professora formada do método, que vai estar entregando esse curso. A Andréia também, que hoje não está aqui, também é professora. Patrícia Xará, que também entrega. Estão aí, as meninas já têm 3 anos que elas estão nessa formação. Vanusa sabe mais do que eu das nossas cartas, né, Vanusa? E nós começamos a nossa formação agora, que também é um método muito interessante para quem gosta de cartas terapêuticas, de imagens associativas, e para conhecer esse método que é realmente diferenciado, não tem nada no mercado parecido com o nosso método das cartas terapêuticas, isso eu garanto para vocês, e as turmas todas, né, Vanusa, que já passaram pela gente, teve muita gente que já validou essa minha fala. Então, sintam no coração, se quiserem vir fazer parte, vão ser muito bem-vindas. Amores, um beijo. Eu vou subir depois o nosso encontro no YouTube e ponho o link lá no grupo da rodada. Fiquem com Deus, até daqui 15 dias. Tchau!